Eu sou o Luiz Vecchiato. O Luiz tem o seu comércio, sua empresa e trabalha nesses momentos vagos junto com esse grupo Mãe do Céu, que é um trabalho de estrutura e é uma coisa que eu amo fazer e estar no meio dessas pessoas e com esse intuito de levar essa mensagem de fé e principalmente esse Luiz que gosta de fazer esse papel de Jesus Cristo e viver esse personagem. E esse Luiz que ele sempre está envolvido com as pessoas e conhece o coração dessas pessoas, principalmente para preencher esse vazio que eles sentem. Sou casado com a Luciana, minha esposa há 20 anos, meus 3 filhos, Tiago, João Pedro e Rafaela. Cuido muito dos meus filhos, me preocupo com eles e levo principalmente para eles também aquela mensagem de fé. Jesus me curou! O Semi Salomão é esse cara que ama o que faz, trabalha desde criança, se dedicando ao cinema, se dedicando ao audiovisual. E eu sou uma pessoa que eu busco sempre uma espiritualidade, sempre aprendendo, sempre lendo, sempre aperfeiçoando o meu ser, aperfeiçoando como ser humano, aperfeiçoando como artista. A minha inspiração é da própria vida. Tem o velho ditado que a vida imita a arte imita a vida. Então o Semi Salomão é esse cara criativo, esse cara que está sempre se auto-observando e observando o mundo exterior. Dentro dessa observação, criando algo em que as pessoas possam viajar, sonhar, se dedicar e evoluir. A experiência do início do teatro, lá em 1997, foi um desafio para mim mesmo. Eu uma pessoa tímida, difícil de decorar texto, né, de interpretar. Então foi um desafio, foi uma mudança, né, praticamente. O Luiz antes do Teatro da Paixão de Cristo e depois do Teatro da Paixão de Cristo. Pai! Perdoe! Um grupo que começou lá atrás com menos de 40 pessoas e hoje é mais de 1.300 pessoas envolvidas. Outro detalhe, é um teatro que ele tem recursos próprios, né? Ele não é dependente de recursos públicos. Então isso aí foi um aprendizado muito grande para nós. O desafio que você às vezes tem com a própria sociedade. Então as pessoas que estavam em volta, eles acharam um objetivo ali para eles, porque também para eles foram muito importantes. Eu acredito que para mim também isso aí é uma alegria de poder participar de toda essa evolução dele. Foi em 1996, foi na escola, com o Festival Ismael. A SSN Produções apresenta o Festival Ismael. Com lápis, com borracha, caderno de desenho, apagando e criando essas animações. E isso fez com que eu me auto-observasse e descobrisse a minha verdadeira vocação, que era trabalhar com a arte, trabalhar com o cinema, com o audiovisual. Eu fiz televisão, eu fiz filme, escrevi, já trabalhei com muitas pessoas queridas. O maior desafio sempre foi moldar o ser humano, trazer o melhor de cada pessoa. Já estive em muitos lugares aí pelo Brasil, lugares marcantes como Mato Grosso, estive com os índios chamantes, estive em Alto Paraíso de Goiás, lugares de uma energia grandiosa. Então a arte em geral, esses 20 anos de experiência trabalhando com o cinema, o maior aprendizado é o do próprio autoconhecimento. Como os inúmeros personagens que eu fiz, senti essa missão cumprida de que eu fui capaz de ser um palhaço, um empresário, um mendigo. Isso é o primordial, é trabalhar essas inúmeras facetas que existem dentro de nós. Então, em 2011, começamos a ter esses estudos, como seria ser feito o filme, como fazer o roteiro. É outra realidade através do teatro para o cinema. E quando chegou a ideia de fazer o mesmo, vamos fazer o filme, na prática a gente viu a dificuldade que era fazer esse filme.
Só vou pedir, vira a grua um pouco pra cá, assim. Ah, mas também não precisa, é só eu mudar aqui a minha posição. Olha, trabalhar com o diretor Semi Salomão foi uma experiência, né? Ele foi o nosso professor, mestre, porque ele teve paciência conosco. Trabalhar com o Luizinho foi magnífico, foi um bom parceiro, ele com toda essa experiência que ele tem, com espetáculos, com o teatro. Eu conheci o Semi Salomão dos jornais, das televisões e um pouco da rede social. E eu acredito que isso aí não foi por acaso. Deus colocou, Deus sabia que nós precisávamos fazer esse filme. As coisas estão traçadas, então esse encontro era para acontecer, assim como, diria até duplas sertanejas se encontram. Foi um encontro predestinado. Então Deus escolheu, como escolheu Paulo para estar junto lá com os cristãos, escolheu para ele estar junto conosco. Foi uma somatória muito benéfica. E ele com esses 20 anos de filme, trabalhando com filmes, e nós com 20 anos de teatro, praticamente são 40 anos de experiência juntos. O Luiz, ele é uma pessoa disciplinada naquilo que ele se prontifica a fazer, assim como ele exige de si, ele exige dos outros também. Então eu acho isso muito bom, muito produtivo. Ele tem toda a sua liderança, o seu jeito de trabalhar, de coordenar, de dirigir, toda essa paciência que ele teve, tirar leite em pedra, vamos dizer. E eu acredito que sem ele não daria para dar essa qualidade que deu para nós, e nós nunca chegaríamos nessas imagens magníficas que deu, maravilhosas que deu. Eu não sei se ele assustou no começo, apesar que ele também tem toda uma mística, né? Trabalhar com ele foi muito bom, a gente tem uma amizade muito bacana, nosso ponto de vista ali no trabalho é muito compatível. Ele é uma pessoa que ele gosta do que ele faz e nós gostamos, nós fazemos. Os dois trabalhavam com coração, os dois trabalhavam com força de vontade, e é aquilo, amor, fé e perseverança. Essas três coisas juntou para nós dois. Eu acredito que nesses 20 anos vivendo o personagem de Jesus Cristo, e eu tive várias situações que Jesus estava presente conosco, como Nossa Senhora estava presente, sentindo a presença dele, ou ele pegando na minha mão, ou ele estando junto comigo. Mas o maior momento que nós tivemos mesmo foi na filmagem, subindo ao Calvário. Aquele encontro mesmo, com o momento de Maria, e ali parece que nós não estávamos mais naquele lugar onde nós estávamos, e ali como nós estivéssemos no céu. Ele veio. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está andando no meio de nós. Adonai! Jesus! Adonai! 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 Jesus! Ele está aqui! Aquela cena teve uma energia muito especial. E você via as pessoas entrando em êxtase, alguns até falando em outras línguas.
Vai dar certo. Vai dar certo. Vai. Vai dar Foi algo assim fabuloso e inacreditável, algo que eu realmente nunca tinha visto antes na produção de um filme. E isso mexeu comigo, isso me marcou muito. O Luiz, inclusive, dentro daquele êxtase, dentro daquela energia, ele conversou comigo, tivemos uma conversa ali muito pessoal. Obrigado por tudo, você estar aqui conosco. Obrigado você. Eu falo e você pode acreditar. Ele que enviou você aqui. E era outra dimensão, era outro lugar que nós estávamos. Pode chorar. É uma loucura de Deus. É o reino dos céus, Marcão. Esse é o reino dos céus, Marcão. Chucado. É o reino. Ele vem. Sempre está conosco. Por isso que as pessoas nos enfrentam, Marcão. Eles não enxergam. Eles não enxergam. Eles não sabem o que fazem. Sentimos aquele êxtase, sentimos a presença de Deus, sentimos a presença do paraíso. Naquela montanha era o céu que estava ali conosco naquela hora. Você ousa não se dirigir a mim? Eu, que sou o rei? Eu sou o rei! E você não é rei de coisa nenhuma! Você não é rei! Não é rei! Não é rei! O rei Herodes, ele já foi bastante encenado em teatro, em cinema. Agora, o meu rei Herodes, eu tive essa liberdade de criação. Eu me arrependo de João Batista. Não pretendia matá-lo. E eu não quero cometer outra injustiça com você. Então eu procurei fazer um rei Herodes mais autoritário, um cara com mais força, com mais gás. Vamos! Dê-me um sinal! Você se nega a falar comigo? Vai ficar aí parado feito uma estátua? Se nega a falar com o seu rei? Eu, o rei dos judeus? Eu sou o rei! Trouxe alguns personagens que eu já tinha feito no passado também, que eram vilões da minha carreira, pessoas que tinham uma arrogância, tinham uma prepotência. Então procurei trabalhar nesse sentido, trabalhar a questão do monarca, do imperador, do cara acima do bem e do mal, e com essa minha força interior. Procurei trazer para fora tudo isso dentro deste rei Herodes. Uma preparação espiritual de oração, de jejum e penitência, para fazer todo aquele momento, quando não sou mais eu, Luiz, mas sim Jesus Cristo, é um momento de entrega mesmo, como se você jogasse nos braços de Jesus. E eu não sou digno de apresentar a Ele pelos meus pecados, e eu tenho que entrar nessa linha de espírito. Há algo diferente, porque não somos mais nós, mas somos um canal dessa graça. Eu também tive uma preparação espiritual, tanto no jejum, uma oração forte, e há um contexto de pessoas em volta, uma equipe em volta rezando e pedindo para Deus agir ali. Porque eu sei que a pessoa que também está assistindo, ele está buscando algo na vida dele, porque daqui uns tempos ninguém vai saber quem é o Luiz Vecchiato, mas vai saber o que é Jesus a esperança, vai saber o que é Jesus Cristo ressuscitado. Acho que deu certo. Só sai se for assim, Salomão. As pessoas me perguntavam, para uma pessoa como eu, que fez um grande sucesso com filmes de terror, não achavam muito compatível produzir um filme com temática religiosa. E eu respondi o seguinte: cada obra é um desafio, e o principal de todos os trabalhos, independente do gênero, é a sua dedicação e a sua sensibilidade. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita sensibilidade em trabalhar com a arte. Você produz uma obra para que essa obra atinja as pessoas. E como que essa obra
ela vai atingir as pessoas. Atinge com o invisível. O que é o invisível? Tocando as pessoas. Então tudo que eu faço, eu procuro fazer para que chegue ao coração do público, para que toque as pessoas na parte sentimental, na parte íntima, que mexa com as emoções. Trabalhando com essa história de Cristo, uma história conhecida mundialmente, a história mais contada do mundo, precisa de ciência, precisa de técnica, precisa de originalidade para recontar essa história para um público que já a conhece. O trabalho de equipe é uma lição muito principal de tudo isso, né? O trabalho de grupo, onde nós sempre usamos os nós conseguimos, porque eu falo, aquele pessoal que estava nos bastidores trabalhando, era até emocionante de ver, tinha às vezes mais gente nos bastidores do que na apresentação. E a estrutura de tudo isso, totalmente diferente do teatro, nós saímos daquele amadorismo, né, do trabalho amador, para um trabalho profissional, para você ir para um cinema, né, você não pode levar qualquer coisa para lá, então as pessoas querem qualidade. Eu acredito, por ser um filme religioso, de levar o nome de Jesus Cristo, como que as portas foram fechadas e como nós fomos enganados por isso, né? É um filme sem recursos públicos, né? Sem verbas de Ministério de Cultura ou verbas de patrocínio de grandes empresas. Foi tocado por nós mesmos. As pessoas tinham vergonha de passar o filme de Jesus Cristo, porque ele tinha audiência, ele tinha público para assistir, e a concorrência, às vezes, de grandes nomes, né, de grandes empresas, dificultou um pouco o nosso filme. Mas agradecemos as pessoas que abriram as portas. O trailer, geralmente, ele mostra o que existe de melhor em uma produção. Então isso exigiu muita observação, exigiu muitos detalhes, e eu queria um trailer, apesar de ser um filme com temática religiosa, mas que fosse um trailer eletrizante. Comeu muito tempo para você criar uma sequência de imagens rápidas, impactantes, juntamente com uma música e com efeitos especiais e visuais. O trailer do filme, ele deu muito mais trabalho de elaborar, de se criar do que o próprio filme em si. Na edição houve a questão da coloração, dar essa cor de um ambiente do sol mais escaldante, as pessoas geralmente com a pele mais queimada, que é aquela região onde se passa a história. Uma produção que envolve muitos profissionais, muitas pessoas, sempre passa algum erro. Pessoas às vezes olhando para a câmera, o outro estar no ponto certo, no local certo. Você tem que estar muito atento, tanto na hora de filmar quanto na hora de se editar. Dentro da minha experiência, é algo que eu estou acostumado já a fazer isso. Eu já vejo o conjunto inteiro da obra, que som que eu vou usar, que trilha que eu vou usar, que ângulo que eu vou usar. Então é um esforço mental muito grande de você estar filmando e saber o que vem depois, o que você vai editar, o que você vai juntar. É um quebra-cabeça, exige talento, exige capacidade para fazer isso. Ali no local, né, principalmente Sabaldi, aquelas montanhas, né, aqueles vilarejos que tinha aquela região, né, as casas antigas, deu para aproveitar também como cenário, né, tudo aquela... a nossa central, a nossa base operacional, onde nós se concentrava. Eu conhecia já aquela região desde pequeno e tive a oportunidade, né, de ir lá convidar lá as pessoas que moravam naquela região, e foi muito importante, né, o lugar um pouco lembra Jerusalém, lembra um pouco a Palestina, então isso aí ajudou muito, né, o próprio set ali em Arapongas, no barracão onde foi também preparado toda a estrutura da casa de Pilatos, né, o templo de Caifás, a casa de Herodes. Então algumas cenas foram feitas ali também, a Santa Ceia. Eu acredito que as pessoas que estavam em volta de nós deram essa estrutura para isso acontecer, porque as pessoas acreditam nesse trabalho nosso, nesse trabalho do Grupo Mãe do Céu. E eu procurei ensinar a todos a diferença do teatro e do audiovisual. O teatro sempre é aquela situação em que o ator tem que elevar muito mais a voz, é aquela situação mais expansiva, em que a velhinha da última cadeira precisa ouvir a voz do ator. Olha, no começo eu achei até um pouco chato. Eu falei, nossa, que diferença do teatro. Mas quando nós vimos, né, pelas filmagens,
né, que o cineasta Salomão mostrava para nós, como que ficava ali no monitor, aquilo começou a dar ânimo. Tinha cena que você olhava, parecia que é igual filmes produzidos lá em Hollywood. Existem as marcações de cena, onde a pessoa precisa parar num determinado ponto e não se movimentar muito para não sair do enquadramento. Hein? Aguenta sofrer mais um pouco? Aguento. Ok, vamos lá então. E vai e volta de novo, e volta, tinha que repetir a mesma fala, e aquilo ali parecia um pouco cansativo, e era cansativo, mas as pessoas que estavam em volta também dava aquele ânimo, nós vamos conseguir. E ao longo do processo de filmagem, as pessoas foram se acostumando, como que se trabalha com a câmera, como que se trabalha com o cinema, com a produção cinematográfica. Não sei se é loucura, mas ele não pode ficar só nessa região onde ele foi feito. Ele tem que tomar uma dimensão maior para onde ele vai agora. Por isso que nós não desistimos ainda. Ele vai para esse Festival Internacional de Cinema. Dali ele tem que ir para o Nordeste e para outros estados aqui no país. E em outros países, principalmente na Europa e principalmente na Terra Santa, na Síria. E aonde o cristianismo não foi, esse filme tem que ir. Porque é aonde Paulo, onde Pedro, onde Jesus mandou os discípulos irem por todo mundo e proclamar a boa nova. Não estou levando Luiz Antônio Vecchiato, mas estou levando esse Jesus Cristo para essas pessoas que estão acompanhando. Esse filme representa muita coisa na minha carreira. Eu conheci o sucesso profissional aos 22 anos de idade, com A Bruxa do Cemitério. E esse filme é um contraponto, e uma coisa complementa a outra. Da minha parte profissional de edição, de direção e também a parte como ator, complementou a outra parte, que é essa parte de produção. Então a estrutura do Grupo Mãe do Céu ela é ótima, ela é muito boa, muito completa. É um projeto mais audacioso do que os outros que eu já fiz, pelo fato de envolver muitas pessoas, pela temática ser poderosa, o reconhecimento público é uma coisa fantástica. Por ter feito este filme, Jesus a Esperança. Meus mais profundos agradecimentos a todo o público, a toda a equipe e muitas coisas boas, empolgantes e maravilhosas virão pela frente. Ele veio. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está andando no meio de nós. Adonai! 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 Jesus! Ele está aqui.